Capítulo 2. Salmo 5:12. Cercado por favor, o escudo invisível da prosperidade. Bem-vindo ao segundo capítulo da nossa série Prosperidade dos Salmos. Hoje vamos explorar um dos princípios mais poderosos, pouco compreendidos e totalmente transformadores da vida financeira e emocional: o favor divino. E nós vamos fazer isso através do Salmo 5, versículo 12, onde está escrito: Pois tu, Senhor, abençoas o justo e o cercas do teu favor como de um escudo. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar hoje pode mudar a maneira como você interpreta portas abertas, oportunidades, relacionamentos e até ataques invisíveis. Você já conheceu alguém que parece ter uma sorte incomum? Recebe ligações inesperadas, encontra pessoas influentes, descobre soluções na hora certa, sobe degraus rápido e quando perguntamos como, a resposta é sempre simples: eu não sei, apenas aconteceu. Por trás do aconteceu, existe um princípio bíblico invisível: o favor. E quando compreendido corretamente e aplicado conscientemente, o favor se torna uma força sobrenatural que empurra você para o seu destino, mesmo contra as probabilidades. O Salmo 5 nos mostra como acessar essa força. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e o cercas do teu favor como de um escudo. Salmo 5:12. Ideia central: a prosperidade não depende apenas do seu esforço. Ela também depende do favor, ou seja, de uma energia espiritual que cria acesso, proteção, destaque e oportunidade. O esforço constrói, mas o favor acelera. O trabalho abre portas, mas o favor abre portas que ninguém pode fechar. E isso não é fantasia, é uma lei espiritual, ensinada desde os Salmos até os princípios da mentalidade moderna. Imagine que você está conduzindo sua vida como um barco. O esforço são seus remos. Você rema, controla, coordena, faz força, mas o favor é o vento. Quando o vento sopra a seu favor, um pequeno movimento leva você quilômetros adiante. Quando o vento sopra contra você, remar fica quase impossível. O Salmo 5 diz que Deus cerca o justo com favor. Isso significa que o vento muda, não apenas empurra você para frente. Ele protege de tempestades, desvios e do naufrágio emocional. Vamos entender isso com um exemplo real. Uma vez ouvi a história de um homem que tentava há anos ser promovido dentro de uma empresa. Competente, inteligente, disciplinado, mas sempre ficava no quase. Até que um dia, uma pessoa entrou na empresa puxada por um relacionamento. Em menos de 6 meses, essa pessoa foi promovida. O primeiro homem ficou frustrado, e com razão humana, mas espiritualmente, há algo acontecendo aqui. Às vezes, as portas que se abrem na vida não são mérito, são favor. A questão é como se posicionar para esse favor. O Salmo diz: Deus abençoa o justo. Na Bíblia, justiça não significa perfeição moral, significa alinhamento, estar ajustado com a verdade, estar inteiro, estar correto no coração. Quando o seu coração está alinhado com valores, com fé, com um propósito, você começa a carregar uma vibração diferente. Bob Proctor diria que você entra em outra frequência. Neville Goddard diria que você assume um estado interior de aprovação. Napoleon Hill diria que você muda sua mente para a mente de sucesso. A Bíblia diz: o favor te cerca. Agora preste atenção nessa palavra, cerca. Isso significa que o favor não está apenas na sua frente. Ele está atrás, ao lado, ao redor. Ele bloqueia ataques invisíveis. Ele impede que certas situações te destruam. Às vezes você não percebe, mas algo poderia ter te prejudicado. Um negócio ruim, uma amizade tóxica, uma proposta enganosa. E, por algum motivo, caiu por terra antes de te atingir.
Não foi sorte. Foi o escudo do favor. Imagine um campo de batalha. Soldados lutando, flechas voando, lanças sendo atiradas. Uma pessoa usa apenas uma espada. Ela até consegue atacar, mas fica vulnerável. Outra usa um escudo. Ela avança protegida. E quem tem o favor tem um escudo invisível. Não significa ausência de batalha. Significa proteção no combate. Mas vamos trazer isso para a realidade prática. Talvez você já tenha passado por isso. Alguém te recomendou sem você pedir. Alguém lembrou do seu nome no momento certo. Alguém te defendeu numa sala onde você não estava. Ou alguém se ofereceu para abrir uma porta. Isso não é acaso. Isso é favor operando como escudo e trampolim. Napoleon Hill ensina que a mente subconsciente cria circunstâncias favoráveis quando está alinhada com um propósito definido. Bob Proctor diz que quando sua imagem interna muda, a imagem externa muda automaticamente. Neville Goddard ensina que quando você assume o sentimento do seu desejo realizado, pessoas, eventos e circunstâncias se reorganizam para cumprir esse estado. É impressionante como esses ensinamentos dialogam com o Salmo 5. Agora, vem um ponto crucial. Favor não é algo conquistado pelo esforço, é ativado pela consciência. Quando você se vê desmerecedor, quando acredita que nada dá certo, quando diz frases como "isso não é para mim", você fecha janelas espirituais. Mas quando você assume uma postura interna de filho, de herdeiro, de propósito, você abre essa atmosfera ao seu redor. Vamos contar uma história. Uma jovem estava tentando entrar na universidade. Não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha garantias, mas ela tinha uma convicção interna profunda. Deus vai abrir essa porta para mim. Ela estudou, fez sua parte, se inscreveu. Quando o resultado saiu, ela estava dentro, com bolsa completa. Pessoas olharam e disseram: "Que sorte!" Mas ela sabia, é favor. E a vida dela continuou assim. O favor colocou ela em salas onde seu nome foi falado por pessoas que ela jamais conheceu. Isso não é coincidência. Isso é alinhamento com propósito. Mas atenção, favor não isenta esforço. Ele acelera esforço. Quando você faz 1, recebe como se tivesse feito 10. Isso não significa injustiça. Significa graça. Pessoas prósperas entendem algo que o mundo não ensina. O esforço sem favor é peso. O esforço com favor é leveza. Agora, vamos olhar para outro aspecto desse salmo. Ele diz que o favor é como um escudo, ou seja, existirá oposição. Se não houvesse oposição, não precisaríamos de proteção. Isso significa que no caminho rumo à prosperidade haverá críticas, injustiças, inveja, ataque. Mas o justo está cercado. Isso não quer dizer que não sentirá pressão. Quer dizer que não será destruído por ela. Imagine agora caminhar sabendo que portas vão se abrir no momento certo. Imagine trabalhar sabendo que erros não te destruirão. Imagine empreender sabendo que relacionamentos certos vão aparecer. Imagine acordar sabendo que enquanto você dorme, Deus está organizando conversas, detalhes, encontros, projetos. Essa consciência muda a postura. Quando você sabe que está cercado de favor, você caminha com confiança. Pessoas confusas desanimam, pessoas conscientes de favor avançam. Agora, pense em pessoas que prosperam mesmo em crise. Por quê? Porque o favor cria exceções. Enquanto uns fecham empresas, outros expandem. Enquanto uns perdem empregos, outros recebem convites. Em tempos de escassez, pessoas com favor florescem como árvores junto às águas. A Bíblia e a mentalidade convergem nesse ponto. Seu ambiente interno define seu resultado externo. Prosperidade verdadeira
é uma atmosfera. O favor também te dá acesso a pessoas certas. Nenhuma grande conquista humana foi solitária. Sempre há alguém que abre uma porta, apresenta um contato, dá uma chance. Pessoas certas são chaves, e o favor atrai essas chaves. Isso não acontece por simpatia humana, mas por alinhamento espiritual. A pessoa certa é enviada como resposta. E agora um segredo: você não precisa implorar favor. Você precisa vestir favor. Vestir significa assumir uma postura interna. Eu sou digno, eu fui chamado, eu carrego o propósito. Você passa a se posicionar de forma diferente, não com arrogância, mas com consciência. Pessoas arrogantes tentam provar valor. Pessoas conscientes de favor apenas fluem. O Salmo 5 nos ensina que prosperidade é mais do que dinheiro. É proteção, aceleração, acesso, honra, reconhecimento, portas abertas e bloqueio de ataques invisíveis. Quando você decide caminhar alinhado com a verdade, quando escolhe viver com integridade, quando medita na palavra e assume internamente o estado de herdeiro, você cria ao seu redor um campo espiritual de favor. E o mundo responde. Por isso eu quero te convidar hoje a declarar um novo estado interno. Pare de dizer, não mereço. Pare de dizer, isso não é para mim. Comece a dizer, sou cercado de favor. Comece a esperar portas abertas. Comece a perceber oportunidades. Comece a agradecer antes de ver. Isso move o vento. E antes de encerrar, lembre-se desta verdade. O favor não apenas abre portas externas, ele abre porta dentro de você, chamada coragem. A prosperidade começa quando você se posiciona. Se este conteúdo te ajudou, eu quero te convidar a seguir nessa jornada. Assista aos próximos vídeos da série Prosperidade dos Salmos. Curta este vídeo, comente, compartilhe com alguém que precisa entender esse princípio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com esses ensinamentos. Essa série é intensa, transformadora e continuará desbloqueando níveis dentro de você. E agora, uma frase final para guardar no coração. Quando você assume o favor, o mundo assume a responsabilidade de corresponder a ele.